Pessoal, estamos de volta agora para a nossa revisão. Vamos recapitular, rever brevemente aquilo que foi trabalhado durante a aula. Vamos lá então? Trabalhamos nessa aula sobre a questão democrática. A sociedade democrática não é uma comunidade una e indivisa, voltada para o bem comum, obtido por consenso, mas ao contrário, a nossa sociedade ela está internamente dividida e que as divisões elas são legítimas e elas devem expressar sempre publicamente os interesses do povo. A democracia, como foi visto, é a única forma política de governo que considera o conflito algo legítimo e legal, permitindo ainda que ele seja trabalhado politicamente pela própria sociedade, ou seja, a democracia é isso, ela considera o conflito algo legítimo e legal. Os cidadãos, por sua vez, são sujeitos de direitos e que, onde tais direitos não existam e nem sejam garantidos pelos governantes, tem que se lutar, tem que ir em busca desses direitos e tem que exigi-los, porque isso é a democracia. Nenhum governo democrático pode retirar o direito do povo, porque o povo estando no poder, esse é o cerne da democracia. O poder vem do povo. Então, governo nenhum, no regime democrático, pode tirar isso do povo. A criação de direitos. Quando a democracia ela foi inventada lá pelos gregos, criou-se a tradição democrática como instituição de 3 direitos fundamentais, e esses direitos definiam o cidadão. A igualdade significava que todos os cidadãos possuem os mesmos direitos e devem ser tratados da mesma maneira. A liberdade, todo cidadão tinha direito de se expor em público, expor os seus interesses e suas opiniões, vê-los debatidos pelos demais membros e aprovados ou rejeitados pela grande maioria. E, por fim, a participação no poder. Todos os cidadãos têm o direito de participar das discussões e deliberações públicas da polis, votando ou revogando decisões. Traços da democracia. A sociedade democrática, ela institui direitos pela abertura do campo social, a criação de direitos reais, a ampliação de direitos existentes e, além disso, a criação de novos direitos. E 2 traços vão distinguir a democracia de todas as outras formas sociais e políticas de governo. Primeiro, a democracia é a única sociedade e o único regime político que considera o conflito algo legítimo. E o segundo, a democracia é a sociedade verdadeiramente histórica, aberta ao tempo, ao possível, às transformações e ao novo. Finalizando aqui os obstáculos da democracia, vamos dando continuidade, diz o seguinte: o povo da sociedade democrática ele está dividido em classes sociais, sejam ricos e pobres, segundo Aristóteles, sejam os grandes e o povo, segundo Maquiavel, ou seja, os de classes antagônicas, segundo Karl Marx. A sociedade democrática é aquela que não esconde suas divisões, mas procura trabalhá-las pelas instituições e pelas leis. No campo do capitalismo, são imensos os obstáculos que a democracia tem, pois o conflito dos interesses é criado pela exploração de uma classe social por outra. Uma classe acaba sendo explorada por outra. Mesmo que a ideologia de democracia afirme que todos são livres e todos são iguais perante a lei. E as dificuldades para a democracia no Brasil. Por democracia se entende a existência de eleições, partidos políticos e a divisão republicana dos 3 poderes, além da liberdade de pensamento e de expressão. Democracia e autoritarismo
são vistos como algo que se realizam na esfera do Estado, e este é identificado com o modo de governo. Nossa sociedade, ela é autoritária, ela é hierárquica e, além disso, ela divide as pessoas em inferiores e superiores, os que mandam e os que obedecem. Neste caso, não há percepção nem prática de igualdade como um direito. E os interesses, quando não se transformam em direitos para todos, acabam se tornando privilégios de um grupo de pessoas. Pessoal, agora vocês vão para a atividade de sala e daqui a pouco a gente retorna para a nossa correção. Aguardo vocês. E então, responderam de forma correta? Eu espero que vocês, caríssimos estudantes, tenham respondido de forma correta as questões propostas. A aula foi uma aula tranquila, acredito que todos compreenderam todo esse conceito da democracia. Então, sem mais delongas, vamos lá para a questão número 1. Diz o seguinte: muito mais do que a mera rotatividade de governos ou de alternância do poder, elas simbolizam o essencial da democracia. Olha só, que o poder não se identifica com os ocupantes do governo, pois o poder não lhes pertence, mas é sempre um lugar vazio que os cidadãos, periodicamente, preenchem com um representante. E os cidadãos podem revogar seu mandato se o governante não cumprir o que lhe foi delegado para representar. Eis a questão. Olha só, a partir da leitura, podemos entender que um dos princípios, olha só, um dos princípios da sociedade democrática é: alternativa A, determinar que o governo é passado de pai para filho. Alternativa B, o poder estabelecido ao governante só termina com a sua morte. Ou seria a alternativa C, a escolha de seus representantes se dá através do golpe militar. A alternativa D fala que escolher seus representantes através de eleições periódicas. Ou seria a alternativa E, criar privilégios para os governantes. A partir da leitura, podemos entender que um dos princípios da sociedade democrática é qual? E aí, qual que você marcou? Qual que vocês marcaram aí? Será que vocês acertaram? Durante a aula e durante a revisão foi falado de vários princípios da democracia. Só que aqui no texto a gente está destacando um. Um dos princípios da sociedade democrática é qual? Por democracia entendemos o quê? Respondeu correto quem optou pela alternativa, vamos lá. Alternativa D, escolher seus representantes através de eleições periódicas. Como a gente sabe, no regime democrático, de tempos em tempos acontecem as eleições. Eleições para presidente, para governantes, para senadores, deputados estaduais, federais. Temos eleições para prefeitos, para vereadores, ou seja, essas eleições acontecem de tempos em tempos. E isso é uma das características de uma sociedade democrática, as eleições periódicas. Em outras formas de governo, as eleições não acontecem. Às vezes pode ser que o governo ele é determinado a partir da nobreza, de laços sanguíneos. Então, o poder ele passa de pai para filho, ou então o poder só passa para um outro governante após sua morte, mas assim o governo ainda pertence à família. Então tem todos esses conceitos. Vamos agora para a questão número 2. Liberdade
igualdade e participação conduziram à célebre formulação da política democrática como governo do povo, governo pelo povo e governo para o povo. Entretanto, o povo da sociedade democrática, ele está dividido em classes sociais. É verdade que a sociedade democrática é aquela que não esconde suas divisões, mas procura trabalhá-las pelas instituições e pelas leis. Todavia, no capitalismo, são imensos os obstáculos para um regime democrático. Numa visão democrática, qual o conflito capitalista que dificulta o bom andamento do governo? Numa sociedade democrática, qual o conflito capitalista que dificulta o bom andamento do governo? Alternativa A fala que seria a justa divisão das riquezas do país. B, a cotação do dólar no mercado internacional. C, a exploração de uma classe social pela outra. Alternativa D, a eleição de um novo Papa. Ou seria a alternativa E, a criação de uma nova moeda nacional? Qual conflito capitalista dificulta o bom andamento do governo? E aí, qual foi a resposta que você marcou? Será que você marcou a correta? Eu espero que sim. Pessoal, dúvidas, manda aqui pra gente. Respostas corretas ou respostas erradas, independente qual seja a sua resposta, esse é o momento que a gente tem de tirar as dúvidas. Então, vamos mandando as respostas para cá, que eu quero saber se vocês estão acertando ou não. Então, olha só, respondeu correto quem optou pela alternativa, olha só, C. O conflito capitalista que dificulta o bom andamento do governo democrático nada mais é do que a exploração de uma classe social pela outra, porque isso cria divisão na sociedade, sendo que num regime democrático todos são iguais perante a lei. Mas numa visão capitalista, nem todos são iguais segundo o capitalismo, porque existem aqueles que mandam, os ricos, poderosos, e aqueles que obedecem, que se submetem às ordens dos seus mandantes. Então, essa é uma das dificuldades que a democracia enfrenta dentro de um princípio capitalista. Agora vamos para a questão 3. Se liga no Enem aí, galera, como vocês já sabem, essa é uma questão que já foi trabalhada no Enem, como uma forma de já ir preparando cada um de vocês para esse momento que vocês terão futuramente. Então, se liga no Enem aí, vamos lá? Enem de 2011, olha só. Diz o seguinte: no mundo árabe, países governados há décadas por regimes políticos centralizadores contabilizam metade da população com menos de 30 anos. Desses, 56% somente têm acesso à internet. Sentindo-se sem perspectivas de futuro e diante da estagnação da economia, esses jovens incubam vírus sedentários por modernidade e democracia. Em meados de dezembro, um tusiano de 26 anos, vendedor de frutas, põe fogo no próprio corpo como forma de protesto por trabalho, justiça e liberdade. A partir daí, uma série de manifestações eclode na Tunísia e, como uma epidemia, o vírus libertário começa a se espalhar pelos países vizinhos, derrubando em seguida o presidente do Egito, Hosni
Mubarak. Sites e redes sociais como o Facebook e o Twitter ajudaram a mobilizar manifestantes do norte da África a ilhas do Golfo Pérsico. Então, aconteceu uma... O que aconteceu aí? Se eu der continuidade, eu praticamente já dei resposta. Então, olha só. Considerando os movimentos políticos mencionados no texto, o acesso à internet permitiu aos jovens árabes o quê? A. Reforçar a atuação dos regimes políticos existentes. B. A difundir ideias revolucionárias que mobilizaram a população. C. Tomar conhecimento dos fatos sem se envolver. Ou seria a alternativa D? Manter o distanciamento necessário à sua segurança. E a alternativa E, disseminar vírus capazes de destruir programas de computadores. E aí, qual foi a resposta que você marcou? A partir de toda aquela situação que nós vimos lá no texto, o que aconteceu com esses jovens árabes? O que eles fizeram? Será que eles começaram a se manifestar, a lutar pelos seus direitos? Ou simplesmente cruzaram os braços e deixaram a coisa tal como está, sem querer se envolver muito? Vamos ver qual é a resposta correta. Marcou correto quem optou pela alternativa D. A partir de tudo aquilo que estava acontecendo e a partir dos meios de comunicação, como Twitter, Facebook, os jovens árabes começaram a difundir ideias revolucionárias que acabou mobilizando toda a população para reivindicar por seus direitos. E eles foram às ruas manifestar pelos regimes que estavam tirando o direito de toda a população. Então, surgiu aí um ideal revolucionário que fez com que a população árabe fosse para as ruas lutar pelos seus direitos. Vamos agora para a próxima questão, pessoal. Questão 4. Que significa afirmar que as ideias de igualdade e liberdade como direitos civis dos cidadãos vão muito mais além de sua regulamentação jurídica e formal? O que significa isso? Dizer que as ideias de liberdade e igualdade como direitos civis vão muito mais além do que uma simples lei jurídica. O que isso quer dizer dentro da sociedade hoje? As ideias de liberdade e de igualdade, elas vão muito mais além do que uma simples lei jurídica. O que isso significa? Pessoal, como a gente sempre costuma dizer, possa ser que a resposta de vocês não seja idêntica como a nossa, mas se vocês seguirem a mesma linha de raciocínio, a resposta está correta. Então, vamos ver qual é a resposta aí? Significa que os cidadãos são sujeitos de direitos e que, onde tais direitos não existam e nem sejam garantidos pelos governantes, tem-se o direito, a população tem o direito de ir para as ruas e lutar para que os seus direitos sejam garantidos, porque esse é o cerne da democracia, ou seja, se vivemos em uma democracia e o governo retira os direitos da população, já estamos saindo de um regime democrático e entrando em um regime autoritário. E quando isso acontece, quando é retirado o direito do povo, retira-se também a democracia dele. Pessoal, olha só, a gente tem, para finalizar a aula, um material complementar rapidinho. Olha só, vocês vão ler o texto sobre democracia aqui neste endereço, certinho? E isso vai ajudar vocês ainda mais a entender melhor esse conceito de democracia. Eu espero que vocês tenham gostado de aula.
tenham gostado da aula e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau!